Não é novidade que o desenho feito por formas digitais já está em alta há um bom tempo, com muitos trocando o papel e lápis pelas mesas digitalizadoras. E no nosso universo de mangás, boa parte das obras já são feitas utilizando dessa abordagem, seja feita de forma integral ou híbrida. Mas como que esse movimento de desenhar mangás digitalmente começou? E o que nós podemos esperar do futuro com a ascensão das inteligências artificiais que geram imagens? Bora bater um papo sobre essas coisas hoje. Um dos mangakas pioneiros no uso de recursos digitais para se fazer mangás é o Buichi Terasawa, um artista que já chegou a trabalhar com Osamu Tezuka e que tem um estilo de desenho com muita influência de quadrinistas americanos. Por volta dos anos 80, ele estava considerando as possibilidades que os computadores pessoais ofereciam na criação de mangás. Então, em 1985, ele lança na Weekly Shonen Jump o mangá Black Knight Bat, onde a colorização da obra foi feita digitalmente, mostrando para os artistas da época o potencial que esse novo meio oferecia e sendo um dos primeiros passos para os mangás digitais. Mas foi só em 1992 que ele criou o mangá Takeru, onde boa parte da sua arte foi feita se utilizando de CG. Alguns dizem que esse foi o primeiro mangá do mundo a utilizar esse tipo de recurso. Daí pra frente, o autor começou a explorar cada vez mais os recursos digitais nas suas obras seguintes, chegando a criar umas paradas meio duvidosas ali, inclusive usando de atores reais e tal. Agora, outro nome importante desse início do mangá digital é bem conhecido pelas pessoas, que foi o Hiroya Oku, o autor de Gantz. Ele já testava aplicações de 3D em mangás desde a sua obra chamada 01, com resultados no mínimo bizarros. Porém, ele conseguiu resultados melhores durante o mangá de Gantz, que começou a ser serializado nos anos 2000 e foi até 2013. Muitos hoje em dia podem achar o CG de Gantz um pouco bizarro, mas a verdade é que para a época essa aplicação de CG era impressionante e foi de extrema importância para mostrar o potencial que modelos 3D tinham na produção de mangás. Então foi mais ou menos de 2000 para frente que começou a se tornar mais comum desenhar mangás digitalmente, até porque começaram a aparecer opções de software específicas para se desenhar mangá, com um deles sendo o Comic Studio, que hoje em dia é conhecido como Clip Studio Paint. Ele foi lançado em 2001 e era totalmente focado para a criação de mangás. E daí, com o passar do tempo, ele foi adquirindo outras funções mais relacionadas à ilustração e até mesmo com relação a modelos 3D. Hoje em dia, ele é o software mais usado pelos mangakas e pelos ilustradores japoneses. Mas hoje, em 2023, a tecnologia que está em pauta são as inteligências artificiais que geram imagens através de texto, como Midjourney e Stable Diffusion. E assim como a arte digital impactou a forma como as pessoas produziam mangás no final dos anos 90, hoje as IAs que geram imagem podem mudar de forma significativa a produção de mangás nos próximos anos. Quer gostemos ou não, essa tecnologia é capaz de criar imagens com uma qualidade assustadora, a ponto de hoje em dia ser difícil saber o que foi feito por um humano e o que foi feito por IA. Só que esses resultados impressionantes, eles não vêm de graça. Eles só são possíveis pois os sistemas de inteligência artificial são treinados com base em literalmente bilhões de imagens na internet, e é aí que está o descontentamento de muitas pessoas, pois a arte de milhares de artistas estava no meio dessas imagens. Mas pior do que isso é que qualquer um pode customizar esse modelo principal, alimentando ele com a arte de algum artista específico para gerar uma espécie de mimetismo de estilo e assim gerar imagens idênticas no estilo desse artista e competindo com o seu próprio trabalho no mercado. Porém, por incrível que pareça, o Japão, que é um dos países mais ferrenhos na defesa de propriedade intelectual, deu a primeira posição favorável ao treinamento de IA. Nesse primeiro entendimento, obras protegidas por direitos autorais podem sim ser usadas no treinamento de IA sem precisar
da aprovação do autor ou dos detentores dos direitos autorais. É como se eles tivessem decidido que máquinas serem treinadas com qualquer tipo de imagem consiste em fair use, que é aquele famoso uso justo. Obviamente que existem regras, né? Se a imagem gerada é idêntica a uma que já existe, ainda pode se classificar o plágio, mas querendo ou não, uma das maiores exigências dos artistas, que era não ter o seu trabalho analisado pelas máquinas, foi negado, ao menos inicialmente. Eu creio que o Japão deve estar seguindo essa linha simplesmente porque o governo quer que o país se torne uma potência no uso de inteligência artificial, e colocar muitas regulamentações e entraves na tecnologia vai ir de contra esse interesse deles. Por isso o pessoal que trabalha com IA já está dizendo que o Japão se tornou o paraíso da aprendizagem de máquinas, e com tamanha liberdade é inegável que os campos criativos do país vão sofrer mudanças significativas, inclusive no mundo dos mangás, e eu não tenho bola de cristal para prever o que vai acontecer. Então o que eu vou falar aqui são os meus chutes. Eu acredito fortemente que usar IA para fazer algumas partes da produção visual de mangás vai se tornar uma coisa tão comum como usar uma mesa digitalizadora, isso em um futuro de médio prazo. E obviamente que essa popularização de IA nos mangás há de trazer consequências tanto boas quanto ruins. Não dá para negar que um mangaka experiente, ao usar algum nível de IA no seu fluxo de trabalho para fazer as partes mais chatas, demoradas e repetitivas, vai conseguir tirar benefícios consideráveis ligados à produtividade e até na questão da qualidade de vida, pois a gente sabe que o mangaka japonês é um bicho que vive em um regime de autoescravidão. O exemplo mais mundano que podemos citar são com os cenários, que vão conseguir ser criados com uma velocidade infinitamente maior. Inclusive ela também pode ser útil para fazer aqueles figurantes que não têm qualquer importância na história e que estão mais para um elemento do cenário. Só que como são os assistentes que normalmente fazem essas partes, são eles que vão acabar rodando, pois o trabalho que era feito por 4 assistentes agora vai conseguir ser feito só com 1, então a demanda por assistentes pode vir a diminuir. Mas o que realmente me preocupa com esse negócio de IA nos mangás é o grande emburrecimento criativo que ela pode causar, com muitos deixando de desenhar de uma forma mais orgânica e fazendo absolutamente tudo de forma automatizada. Então você pega ali um sujeito que ainda não tem uma habilidade técnica muito grande, possuindo um desenho mais meia boca, por assim dizer, ele pode muito bem acabar usando a IA para disfarçar as suas limitações e atingir um resultado visualmente melhor do ponto de vista comercial. Então ele vai desenhar um rascunho simplesinho ali para indicar para a IA o que ele quer, daí ela vai gerando imagens melhores com base naquele rascunho que ele fez. Eu sei que algumas pessoas podem achar isso bacana, pois está encurtando a quantidade de técnica que a pessoa precisa ter para conseguir criar a própria história, mas é inegável que você está fazendo as partes mais importantes da obra de uma forma totalmente automatizada. Não é mais um cenáriozinho de fundo ou figurante, é o personagem principal da história. E com isso a arte do mangá começa a carecer de intencionalidade, pois por mais instruções que você dê para IA, ela não vai gerar certinho o que você deseja. Então você não colocou o que você quis, você colocou o que deu para fazer, começando a sair resultados muito genéricos, sem sal e com cara de que foi feito em uma linha de produção. Sem falar que esses usos de IA não somente vão, como já estão dando espaço para muito malandro ganhar dinheiro fácil. A coisa já saiu tanto de controle que vários sites japoneses onde artistas podem vender o seu trabalho desmonetizaram de forma temporária a venda de material por IA, pois eles estavam sendo soterrados com esse tipo de conteúdo. Eu cheguei a fazer uma pesquisa rápida aqui no meu canal para saber qual que é a percepção que o meu público tem com inteligência artificial sendo usada em mangás. E como eu imaginava, a maioria das pessoas são bem tolerantes se a IA for usada como uma ferramenta em áreas mais específicas como os cenários, apesar de que ainda tem um número considerável de pessoas que tem uma ojeriza a qualquer tipo de aplicação de IA. E agora eu quero deixar bem claro para vocês o meu
meu posicionamento sobre essas ferramentas que geram imagens por IA. Eu particularmente não gostaria que esse tipo de tecnologia existisse. Muito se diz que ela pode ajudar os artistas e realmente pode, mas os artistas não precisavam dessa ajuda. Tudo que a IA consegue fazer, um artista de alto calibre faz melhor. A única coisa aonde a IA supera é na questão do tempo que ela gera as imagens. Porém, essa tecnologia é uma caixa de Pandora e uma vez que foi aberta, não tem como colocar o seu conteúdo de volta no lugar. Quer nós gostemos ou não, essa tecnologia veio para ficar, então vamos nos ater ao que nós temos aqui. Para mim, se houver um tratamento mais ético na forma como essas IAs são treinadas, com os modelos sendo compostos de imagens que a pessoa tenha a permissão de utilizar, com tudo sendo feito dentro da lei, então eu não terei nada contra o uso de IA, apesar de que eu vou continuar achando paia fazer algo 100% com IA. Mas de forma geral, para mim está ok iniciativas como o Adobe Firefly, que segundo os criadores está sendo treinado no conjunto de dados do Adobe Stock, que eles têm a permissão para usar. Além disso, no futuro eles pretendem que os artistas possam treinar modelos nos seus próprios estilos para disponibilizar lá e serem recompensados por isso. Eu não sei os detalhes, mas deve ser um esquema tipo um Spotify da vida. Agora, meus amigos desenhistas, não fiquem deprimidos com essa questão da IA. Certamente há motivos para se preocupar, mas essa é uma coisa que vai afetar todas as áreas da sociedade, não é só exclusiva desse nosso meio. E a arte é uma das únicas áreas onde o ser humano vai conseguir competir de alguma forma contra as máquinas, já que a arte é uma coisa com um alto grau de subjetividade. Inclusive, eu acho que em um mundo com tanta imagem gerada de forma artificial, as pessoas que desenham no tradicional vão ser bem mais valorizadas do que antes. Não no sentido de ganhar rios de dinheiro, pois o mercado de arte tradicional é minúsculo, mas no sentido de serem mais reconhecidas pelas pessoas. Então não desanime e nem renegue os seus estudos. Eu mesmo estou praticando e estudando bastante para conseguir fazer o meu mangazinho em um futuro próximo. Os mares podem ficar mais turbulentos e difíceis para nós, mas quem realmente tem amor ali pelo desenho e pela arte não vai jogar a toalha. Enfim pessoal, agora coloquem aí nos comentários quais são as suas ponderações a respeito desse assunto. Tudo de forma respeitosa e sem brigar com o amiguinho do lado, beleza? E agora, para finalizar, eu quero agradecer ao Thiago Lucas por ter assinado como um novo membro aqui no canal. Muito obrigado pelo apoio, meu bruxo, e obrigado a todos os outros membros que ajudam o canal. E basicamente era isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.